Conto do Amor, Contar do Caligares, romance. As orelhas do filme, do livro. Pouco antes de morrer, um pai fazia ao filho uma revelação inusitada, a de que em outra vida teria sido ajudante do pintor maneirista Sodoma, de 1477 a 1549. Autor de afrescos no convento de Monte Oliveto Maggiore, na Itália. 12 anos depois, o aparente disparate da conversa, inicialmente creditada ao estado emocional de quem sabe estar próximo ao fim, revela-se o ponto de partida de uma trama complexa, envolvendo um caso amoroso em meio à Segunda Guerra e seus desdobramentos daquela época até o presente. Num ritmo de thriller, que ao mesmo tempo guarda as sutilezas do registro psicológico, Contar do Caligares estreia no romance, manejando com precisão alguns atributos caros à literatura moderna. Um deles é a alternância de vozes, no caso, entre o narrador e os diários e cartas do seu pai, que, em diferentes estilos, põem em cena elementos capazes de elucidar o mistério da trama. A reprodução sem assinatura de uma imagem de Sodoma, uma noite inesquecível num hotel da Toscana, um atentado ao trem de Roma, Mônaco, já nos anos 1970. Outro é a ironia que são confundidos certos limites entre a imaginação e a vida real. A exemplo do autor, o protagonista de O Conto do Amor é psicanalista, atende pacientes em Nova York e teve um pai engajado na resistência antifascista italiana. Como não poderia deixar de ser, tais ressonâncias autobiográficas acabam definindo aquele que é o grande tema do livro, a busca da identidade. A jornada do narrador em direção ao passado do pai, levada adiante em arquivos e encontros com personagens de cidades como Milão, Siena, Florença e Paris, além de Monte Oliveto Maggiore, claro. No fundo, é uma grande investigação sobre sua própria origem. Nesse caminho, por vezes tortuoso, mas repleto de recompensas, o protagonista se surpreenderá ao perceber que suas descobertas apontam também para o futuro e que nele ainda há lugar para paixões que podem mudar sua vida. Brevemente, um resumo sobre o Contardo: psicanalista, psicoterapeuta e ensaísta. Contardo Caligares é italiano, formado na Suíça e na França, radicado no Brasil nos últimos 20 anos, 10 dos quais vividos entre Nova York e São Paulo. Desde 1999 é colunista semanal da Folha de São Paulo e seus livros mais recentes são Adolescência e Terra de Ninguém, publicados pela Publifolha, e Cartas a um Jovem Terapeuta, da editora Elsevier. Ele faleceu atualmente em São Paulo. E uma última parte, que agora é um trecho do livro. Nos dias imediatamente posteriores à morte de meu pai, eu tinha procurado algumas datas nos cadernos, curioso para ler os comentários sobre a agonia de meu avô materno, o suicídio do meu tio, meu primeiro casamento e do meu irmão. E claro, eu queria ler o que ele tinha escrito no dia do meu nascimento. Surpresa! Nenhum desses eventos era sequer mencionado nos diários. Eu ficava contemplando a página do dia em que nasci, completamente vazia. Na hora, imaginei que, com a excitação e os afazeres daquele momento,
meu pai não tivesse tido tempo para escrever, mas nos dias seguintes também não havia nenhum comentário sobre a minha chegada a este mundo. Rapidamente me dei conta de que aqueles não eram de fato os diários de meu pai, eram os diários de outra vida, a do ex-ajudante de Sodoma. Bom, o livro começa com a imagem, com as imagens desse local que está em Monte Oliveto. Então, tem especificamente 4 figuras. Uma representa como Bento repara o crivo que estava quebrado. A segunda é como Bento instrui na sagrada doutrina os camponeses que o visitam. A terceira, como Florenço manda as más fêmeas para o convento. E a quarta, quadro encontrado na Via Maggio. Então, Conto do Amor, lançado pela Companhia das Letras, já está na 3ª edição. Originalmente foi publicado em 2008. Vamos para o primeiro capítulo, Milão. Fazia 12 anos que meu pai estava morto e eu sentia sua falta. Não era nenhuma novidade. Tínhamos passado décadas sentindo a falta um do outro. 2 ou 3 vezes por ano, desde que eu saíra de casa, aos 18, ele me chamava e só dizia isso: preciso falar com você. Eu, morando longe, dava um jeito de pegar um trem ou um avião para passar o fim de semana com eles lá em casa. Eu contava minhas notícias e eles contavam as deles. A gente conversava sábado e domingo inteiros. A gente é modo de dizer. Na verdade, quem falava éramos minha mãe e eu. Meu pai sentava à escrivaninha que, como ele tinha exigido, ficava num canto da sala de estar, que por sorte era espaçosa. De vez em quando, ele levantava a cabeça, baixava os óculos e sorria e intervia na conversa com uma palavra ou 2. Logo voltava aos seus livros, notas e arquivos. Na minha estadia, ele me levava para a estação ou para o aeroporto. No momento do adeus, beijava meu rosto, me abraçava forte e invariavelmente murmurava em meu ouvido: pena, não tivemos tempo para falar. Ele sempre tinha sido assim. Na minha lembrança, mesmo quando a família recebia alguns hóspedes, meu pai oferecia sua presença, mas como uma espécie de aceno que vinha de longe, de um outro mundo que era sua paixão exclusiva, a pintura da Renascença italiana. Minha mãe, às vezes, depois do jantar, cantava ou tocava piano para os convidados. Outras vezes, meu irmão e eu recebíamos em público aulas básicas de dança de salão. Havia ocasiões em que todos os presentes debatiam com fervor as eleições decisivas daquele ano. A ameaça nuclear, a guerra da Coreia, a invasão de Suez, o que fosse, enquanto meu pai ficava debruçado sobre a escrivaninha, pensando e escrevendo considerações sobre a recente atribuição do fragmento de um tríplico de altar a algum pintor menor do século do século XVI. Um mês antes da sua morte, quando a minha mãe já tinha nos deixado e ele expressara abertamente o perdão, o desejo de segui-la logo, meu pai me chamou de novo e da mesma forma de sempre: preciso falar com você. Na época eu já morava em Nova York, era quase fim de ano, estava previsto que durante as férias de meu filho ficaria com a mãe, meu filho ficaria com a mãe dele. Fui passar 10 dias com meu pai em Milão, só ele e eu. As enfermeiras, que normalmente se alternavam para que ele não ficasse sozinho,
tiveram uma folga. Tomávamos o café da manhã, almoçávamos e jantávamos juntos. À noite ele gostava de ver um pouco de televisão. Adquiriu esse hábito à medida que envelhecia e, em geral, adormecia na cadeira de rodas. Eu deixava que ele descansasse assim por algum tempo e depois empurrava a cadeira até o quarto e o ajudava a tirar a roupa, vestir o pijama e se deitar. No mais, eu lia e escrevia, e ele fazia o mesmo. Estávamos sempre juntos, mas conversávamos pouco. O carinho passava pelos gestos e pela banalidade de uma convivência cotidiana que não tínhamos havia tempo e que, de fato, nunca tinha acontecido daquela forma. Sabíamos que dessa vez ele não me levaria, não podia me levar ao aeroporto. Estava frágil, cansado, não dirigia mais. Na última noite antes da minha partida, ele me chamou ao seu quarto, onde já estava deitado para dormir. Pediu que, antes de viajar, ele fizesse a barba. Agora? Perguntei. Agora sim, amanhã você não vai ter tempo. Reuni o necessário numa bandeja, água quente, um aparelho de barbear com uma lâmina nova, um pano limpo, pincel, sabão e loção. Sentei na cama ao lado dele, protegi o colarinho do seu pijama com o pano, molhei e ensaboei o pincel. Enquanto eu amaciava sua barba com o pincel e sabão, ele começou a falar devagar. Seu coração não estava funcionando direito e ele ficava facilmente sem fôlego. Você conhece, ele perguntou, o convento de Monte Oliveto Maggiore, perto de Siena? Assenti. Tinha visitado o convento talvez uma ou duas vezes quando criança com ele, embora não me lembrasse claramente. Ele continuou. Nos anos 30 eu era estudante e, como você sabe, a gente era pobre. Assenti de novo. Meu pai era o mais jovem de 5 irmãos, nascido 3 meses depois da morte de seu próprio pai, que era o único provedor da família. Sua mãe tinha criado 5 com uma modesta pensão, muito orgulho, muita determinação e pouca sopa. Todos foram estudantes e bolsistas por necessidade. Eu me vestia sempre de preto. Ele continuou, terno preto e camisa branca. Eu não tinha escolha, era a minha única roupa. Terno preto e 2 camisas brancas para eu ir trocando. Preto e branco, como um camponês endomingado quando vai para a missa. Comecei a passar a lâmina pelas bochechas, esticando sua pele com a mão esquerda. Era bom poder fazer alguma coisa de concreto para ele. Naquele verão, julho e agosto, ele continuou, ficamos na costa da Toscana. Pagávamos pelas férias, dando aulas particulares aos estudantes que precisavam passar nos exames de recuperação em setembro, antes do começo do novo ano escolar. Todos nós, os 5 irmãos. Adele ensinava grego e latim. Roberto e Aldo, matemática e ciências. Carlota e eu ensinávamos italiano e história da arte. Calou-se enquanto eu cortava a barba dos lábios e recomeçou quando passei a barbear embaixo do queixo, embora a meu pedido ele tivesse que esticar o pescoço para trás. Um dia, naquele verão, deixei a costa para visitar o convento de Monte Oliveto Maggiore. Fiquei por alguns dias lá. Foram minhas férias de verdade. Fui de ônibus e depois a pé, o último pedaço. A estrada era longa, deserta, seca, uma estrada de terra. Havia uma poeira branca que pegava no meu terno preto. Minha única companhia foi um cachorro que veio comigo até o mosteiro. No fim, ele sumiu.
comecei a contrapê-lo. Afinal, era preciso que o corte durasse alguns dias. Eu estava cansado e com sede. Era um período triste, era um peregrino triste com o meu bastão. Aqueles dias eu estava sempre triste. Eram tempos difíceis, o país era dominado por uma vulgaridade irresistível. Havia no ar como que um cheiro de catástrofe iminente. Fico pensativo e silencioso durante um bom momento. Ficou pensativo e silencioso durante um bom momento. Prosseguiu. Algo muito estranho aconteceu quando eu entrei no claustro principal da abadia. Você se lembra do claustro com a série de afrescos que conta a história de São Bento? Foram pintados por Signorelli e por Sodoma. Sim, respondi, embora não me lembre com detalhes. Sabia que o claustro era coberto por uma série de afrescos pintados em parte por Luca Signorelli e o restante, depois dele, por Giovanni Antonio Bazzi, dito Sodoma, em 1500 e alguma coisa. Estava quase terminando minha tarefa. Bom, meu pai continuou. De repente eu me senti em paz, verdadeiramente em paz, como se enfim tivesse chegado à minha casa pela primeira vez. Me senti muito mais em casa do que nunca em lugar algum. Muito mais em casa do que na casa que dividia com meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Muito mais em casa do que agora. Parei. Eu havia terminado de barbeá-lo e também ele estava falando com uma seriedade que capturava toda a minha atenção. Não ousei lhe perguntar se tinha se sentido mais em casa do que na casa que havia construído e dividido com minha mãe, com meu irmão e comigo. Não ousei porque imaginei que me diria que sim, e admitir isso o entristeceria. Limpei com cuidado os restos do sabão, verti um pouco de loção nas mãos, passei-as no rosto, apaguei a luz do alto para que ela não o incomodasse e continuei sentado ao seu lado. Ele passou a falar muito devagar, os olhos fixos no teto. Na penumbra só a luz da cabeceira estava ligada. Aquele cenário e a voz dele se tornavam vagamente inquietantes. Ao entrar no claustro, tive a sensação imediata, distinta, nítida, de que conhecia os afrescos perfeitamente. Cada cena, cada figura, cada pincelada. Senti que eu já tinha estado lá, mas não como visitante ou peregrino. Conhecia os afrescos como se eu mesmo os tivesse pintado. Hesitou por um longo momento, a ponto de sua voz me assustar quando ele retomou a fala. Você sabe que eu não acredito em vida após a morte? E que não acredito em encarnação, mas naquele momento pensei mesmo. Não, eu não pensei, eu soube que eu tinha sido um dos pintores daquele claustro. Eu soube que havia passado anos da minha vida naquele lugar. E acrescentou rápido, antecipando-se a um escárnio que estava longe de meus pensamentos. Não, eu não tinha sido nem Signorelli, nem Sodoma. Apenas um auxiliar, um ajudante. Só um ajudante conheceria os afrescos tão bem. Mas eu não podia ter sido um ajudante de Signorelli, porque, nesse caso, eu não conhecia os afrescos de Sodoma, que foram pintados depois. Em suma, eu tive certeza de que havia sido um dos ajudantes de Sodoma naquela empreitada. Eu não sabia o que dizer. Fiquei calado e apertei sua mão com carinho. E ele retomou. Essa sensação, esse saber, essa convicção, chame como quiser, nunca me deixou. De novo, um longo silêncio. Quando voltou a falar, foi com um tom de quem chega a uma conclusão. A pintura da Renascença nunca foi hobby para mim. Ela era a minha casa, a minha vida. Só não era nesta vida, né? Mas uma outra, também minha. Fechou os olhos, parecia a ponto de pegar no sono. Levantei da cama, levei a bandeja para o banheiro, voltei, beijei delicadamente a sua testa. Te amo, pai, disse. Eu também te amo.
Apaguei a luz e fui para o meu quarto, para a cama de quando eu era criança. Antes de adormecer, eu murmurei: o que foi aquilo? E talvez, para não responder, caí num sono profundo. No café da manhã e no almoço seguinte, trocamos as trivialidades de sempre, sobre o tempo e as notícias do Corriere. À noite, voltei para Nova York. Essa foi a última vez que meu pai e eu conversamos, talvez tenha sido a única. E com certeza foi a única em que ele não se queixou de não ter conseguido falar comigo. Quando o revi, um mês mais tarde, meu pai também estava deitado em sua cama e de novo dei um beijo em sua testa, mas ele estava morto. No fim do longo velório, quando todos foram embora, sentei na cama e fiz sua barba mais uma vez. Para onde quer que ele viajasse, para o céu ou para o nada, achei que gostaria de chegar de barba feita. Depois do funeral, passei 2 semanas em Milão com meu irmão. Com meu irmão, esvaziamos estantes e gavetas, guardando ou jogando fora papéis. Meu irmão ficou com as anotações de história da arte. Eu fiquei com os diários. As fotos a gente dividiu, ou melhor, ele levou a maioria delas e eu escolhi algumas, sobretudo retratos do meu pai em épocas diferentes. Descobrimos uma caixinha de madeira fechada à chave no fundo da última gaveta, do lado direito da escrivaninha, do consultório do meu pai. Procuramos e experimentamos nela todas as chaves que encontramos, sem sucesso. Chamamos um serralheiro que conseguiu abrir a caixa sem estragá-la. Continha as cartas trocadas entre ele e minha mãe durante o namoro. Havia 2 conjuntos de cartas, as escritas por ele e as escritas por ela. Cada carta em seu envelope original e cada conjunto reunido por uma fita vermelha. Fiquei com as cartas, a caixinha e a nova chave feita pelo serralheiro. Passei tardes inteiras olhando fotografias, não os dispositivos das férias de nossa família, que já estavam desbotados pelo tempo e que acabamos jogando fora, mas os álbuns de foto em preto e branco, algumas de antes do casamento dos meus pais, outras quase todas dos primeiros anos da guerra. Ele tinha perdido os cabelos na guerra. Em 1940, em seu casamento, ele era um loiro esguio, de cabelos encaracolados, com um rosto oval perfeito, quase feminino. Na biblioteca de meu pai, peguei tudo que achei sobre Sodoma, o catálogo da exposição de Versailles, de 1950, a monografia de R.H. Robert Kust, de 1906, com suas reproduções monocromáticas, e a outra de André Raum, de 1976, uma raridade, como soube depois. Não encontrei nada que fosse especificamente sobre os afrescos de Monte Oliveto Maggiore. Levei os livros para Nova York, mas lá apenas folheei. Só me detive um pouco mais nos trechos que tratavam dos assistentes de Sodoma. Coloquei os volumes todos na mesma estante do meu consultório e os esqueci. 3 ou 4 anos mais tarde, meu irmão, que não sabia da última conversa que meu pai havia tido comigo, mas percebera meu interesse por Sodoma, resolveu me presentear e me mandou pelo correio um ensaio que acabara de sair sobre o pintor, assinado por Roberto Bartalini. Percorri rapidamente o livro e o juntei aos demais na mesma estante. De novo, os esqueci. Final do capítulo 1.